Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, amigos da Web TV São Caetano, muito bom estar com vocês. O nosso encontro semanal está no ar, o Café com Fatos. Notícia, informação, debate, aquilo que interessa diretamente a vida de São Caetano e de toda a região do ABC, analisando, repercutindo as notícias que têm direta relação com a nossa vida. Muito obrigado a todos que estão conosco em qualquer parte do Brasil e do mundo pela Rede Mundial de Computadores. Participem, mandem perguntas, mandem críticas, sugestões. Muito obrigado a todos que têm incentivado o programa, têm levado aqui a sua palavra amiga, trazido informação importante, compartilhado aquilo que de mais importante acontece no ABC. É o nosso objetivo, ter você com a gente aqui toda a semana, ao vivo, sempre às quintas, às 7 da noite e a qualquer momento durante a programação da Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Participe aqui pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, comigo e com Leandro Amaral. Tudo bem, Leandro? Boa noite, Anderson. Boa noite aos amigos da Web TV São Caetano. Olha, tava com saudade, viu, Anderson? Devido a feriado, Copa do Mundo, nós represamos alguns programas aqui, mas ó, estamos ao vivo e em cores novamente de volta, discutindo os principais temas da região, claro, foco em São Caetano, mas a gente passa também por Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, toda a região metropolitana de São Paulo. E se me permite, Anderson, já aqui na abertura do nosso Café com Fatos, vamos aqui já atualizar as informações de bastidor no momento em que o prefeito Carlos Grana, o único prefeito que não havia feito nenhuma troca no primeiro escalão, anunciou oficialmente nesta quinta-feira a primeira mudança. Ele fez uma troca na Secretaria de Comunicação. Sai o jornalista Leandro Laranjeira, entra o advogado Ronaldo Queiroz Feitosa, que já atua na Prefeitura de Santo André, assessor ligado ao gabinete do prefeito Carlos Grana, mas agora vai ocupar o cargo de Leandro Laranjeira na Comunicação de Santo André, só para dar uma pitadinha das novidades e do conteúdo que vai ser hoje aqui o nosso Café com Fatos, Anderson. É isso, 1 ano e meio de gestão, né, dos prefeitos. Estamos chegando aí ao final do mês de junho, 18 meses de trabalho. A gente tem avaliado aqui também a gestão em São Caetano, nas demais cidades do ABC. E a gente vai conversar hoje, nós vamos tomar café com alguém que tem muita experiência também na gestão pública. Tem formação na área de economia, tem formação na área política, já foi vereador em São Caetano do Sul, é uma pessoa que tem direta ligação com a área da educação, professor universitário, e vem aqui compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente. Vem pra cá, Edgar Nóbrega. Tudo bem, Edgar? Grande Edgar. Tudo bem? Tudo bem, Edgar? Obrigado. Edgar, prazer em recebê-lo. Por favor, fique à vontade aqui em nossos estúdios. Vai lá. Edgar, começar já, estamos aqui no momento pré-eleitoral, todo mundo falando de articulações, de momento, de economia, de política. Queria começar com política. Eu sei que essa mistura você trata muito bem, economia, política. Avaliação desse cenário, mas do ponto mais sociológico, Edgar. Nós tivemos aí uma série de manifestações, povo indo às ruas, reclamando, ora com pauta definida, ora sem pauta definida. Agora tem a Copa do Mundo que apazigua um pouquinho a situação. Dá uma esfriada. Exatamente, todo mundo fica mais de olho no futebol do que na... Mas acabou o futebol, nós vamos ter o momento da discussão presidencial, governo do estado de São Paulo. Dava para projetar um clima como esse às vésperas da eleição, Edgar? O que acontece, Leandro, eu estou muito convencido disso, Anderson, você que assiste aqui a TV, pela internet, que é uma realidade muito importante, e não é virtual, né? Porque eu olho aqui o café e vejo que é para valer. É um café de verdade. De fato mesmo. Fato concreto e café concreto. Então, o que acontece? Eu estou muito convencido de que o Brasil mudou para melhor nos últimos 20 anos. Eu não sou arrogante, eu sou do PT, fui vereador do PT, mas não estou entre aqueles que dizem o mundo começou depois que o PT foi para o governo, tá certo? Então, depois que teve a estabilidade da moeda, 20 anos atrás, completamos agora esse ano 20 anos de estabilidade, o Brasil começou a encontrar um rumo.
só que faltava uma agenda de distribuição de renda. Essa agenda começou com o presidente Lula. É fato que ela começa a ter um pouco mais de distribuição de renda. Agora, as pessoas começam, Leandro, ter um pouco melhor, ver a sua renda melhorada, e as pessoas passam a ver que não adianta só ter dinheiro. O que eu faço com esse recurso que minimamente melhora na vida das pessoas? Então, concretamente, as pessoas vão se dando conta que é necessário e é possível viver num país melhor. As manifestações do ano passado, que foram absolutamente legítimas e bacanas e muito inovadoras, no sentido, inclusive no começo que não tinha uma pauta definida, porque para mim, que estou na política, sempre fui muito acostumado, Anderson, com essa coisa de uma pauta, um projeto. Agora ali não tinha, de fato não tinha uma pauta, mas tinha uma agenda. Queremos que o Brasil seja melhor. Isso. Não era de todo ruim que fosse assim. Né? Exatamente, era pelo contrário, era muito positivo. É que os partidos, em certa medida, sempre se julgaram acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal, e mais do que isso, dono da verdade. Isso. Então os partidos sempre se julgaram donos nós somos os detentores da marca de um projeto para o país. Isso. E ali, no fundo, a sociedade falou, ó, nós queremos que as coisas mudem, nós queremos que as coisas melhorem. E aquela marca foi importante e certamente muito daquilo vai repercutir no debate eleitoral. O debate eleitoral que tem agenda, então, ameaça de faltar água em São Paulo, ameaça de faltar luz no Brasil. E aí, tanto o PSDB quanto o PT precisam, mais do que nunca, pensar, aí sim, no seu projeto. E aí, infelizmente, o Leandro, o Anderson, eu vejo que o país está distante desse projeto que a gente podia, na campanha eleitoral, gastar muito mais tempo pensando no projeto. Então, infelizmente, eu acho que nós ainda não vamos entrar nessa campanha debatendo principalmente projeto. Então, Edgar, é isso que eu queria saber, inclusive com o ponto de vista do educador, a agenda da educação. Porque muito se fala, isso é real, é provado que eleição tem muito a ver com a economia, né? Se vai bem o bolso do cidadão, ele pode manter quem está no governo, se ele está um pouco incomodado, ele pode até pensar em trocar. Sim. Mas nós precisamos ter uma agenda de educação, né? Sim. Porque essa é uma crítica que se faz aos gestores, até em nível federal, estadual, que muito se faz na área da economia, mas a gente não tem ainda uma agenda educacional. Tudo bem que é um investimento que às vezes se faz para o longo prazo, mas na tua visão como especialista, o que a gente tem que fazer para engrenar nessa área e para fazer do Brasil uma nação forte? Porque educação está na boca de todo político em toda eleição. Sempre. Aliás, eu nunca vi, Anderson, nenhum político dizer que não investiria em educação. É verdade. Toda campanha, todo mundo, educação é minha prioridade. Agora, o problema é que a educação não pode ser só uma agenda de governo. Educação tem que ser uma agenda da sociedade. Como é que se faz isso? A sociedade precisa assumir para si que esse é um tema importante. Os governos devem fazer a sua parte. Por exemplo, olho para os números do Enem. São mais de 6 milhões de jovens que participam do Enem. É o maior concurso público do mundo. Nem a China, com aquela população gigantesca, tem um concurso que tem essa quantidade de gente. Então são milhões e milhões de pessoas que depositam as suas esperanças, Anderson e Leandro, no que a minha vida pode melhorar a partir da minha entrada na universidade. E eu estou muito convencido disso, como professor há 20 anos, que de fato a vida das pessoas muda quando eles vão para a universidade. Às vezes a universidade precisava ser melhor, precisava ter mais integração da universidade com as empresas, com o próprio setor público, mas de fato a vida do cidadão, eu sempre costumo assemelhar a universidade com um passaporte. É um passaporte, mas se você com um passaporte você não pode viajar, você precisa ter a passagem. Agora, sem o passaporte você não viaja. Então, a educação é o meio para você fazer a viagem que você precisa. Agora, certamente está aumentando, em alguma medida, investimento em educação. Agora, também isso eu estou muito convencido. A gente não resolve o problema da educação só com dinheiro. Porque mais do que dinheiro, a gente precisa ter, aí de novo, um projeto. Um projeto. A Coreia, por exemplo, eu acompanho em negociações do mundo do trabalho, acompanho muito negociações que se fez lá na cidade de Piracicaba, onde tem lá uma grande fábrica da Hyundai, uma fábrica coreana. Como que a Coreia virou um case importante de produção de carro no mundo? Aliás, a marca Hyundai e a marca Kia são duas marcas coreanas. O Brasil não tem uma marca
uma marca sua. O Brasil tinha o Gurgel, Verdade, que fechou. verdade. As marcas do Brasil são a Ford e a GM, que são marcas de outros lugares. Verdade. Então, como que a Coreia, esse país que há 40 anos atrás, o Anderson, tinha a mesma renda per capita do Brasil, como que ele vira uma renda per capita 4 vezes maior do que o Brasil hoje e tem 2 marcas de carro? Foi investir na educação, mas principalmente investir na educação técnica e tecnológica. Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta com um projeto claro. Vamos produzir para o mercado global, vamos produzir com qualidade e para isso precisa ter educação. Então, e quando eu digo a sociedade, não é um ente qualquer, são as famílias, são as empresas, porque outro dia uma pesquisa da Exame destacava também, Anderson, que 4% do faturamento das empresas se gasta para qualificar trabalhadores. Então é uma coisa maluca, porque você contrata, por exemplo, um trabalhador para fazer um determinado produto, um determinado serviço, se ele não tem qualificação, o que a empresa precisa fazer? Precisa gastar para poder fazer com que ele produza aquele produto, aquele bem, aquele serviço. Então a educação de fato é fundamental. E os empresários e as famílias precisam entrar nesse debate, não basta apenas um Agora, governo. Edgar, só para a gente repercutir aqui, interagindo com os nossos internautas, mais uma vez quero agradecer muito. Aqui é assim, ao vivo é isso, fala já repercute. Chicão de Santo André, a respeito dos protestos, Edgar, eu falei exatamente, para mim o tema inicial era positivo. A questão do aumento do transporte, tanto que foi revisto, o aumento do pedágio foi revisto, tanto que o ano passado não teve aumento. Aí veio o pedido do fim da corrupção, pedidos por padrão FIFA, etc. E começou a descambar. O povo se uniu, ok, só que depois começou a ter partido no meio, começou a... Violência. Enfim, violência, black bloc, mascarados. É o comentário do Chicão aqui em relação aos protestos, Edgar. E queria trazer mais ainda para São Caetano, Edgar, e é uma pergunta que a gente tem ouvido muito aqui nos últimos tempos. Todo mundo sabe da atuação que você teve como vereador, da tua trajetória política em Santo André. Como é que tem sido a relação política do Edgar com São Caetano depois das eleições de 2012? Não abandonou a política? Não, de jeito nenhum. A política, eu nasci na política, faço política há 30 anos, sempre do mesmo lado, mas sempre olhando a vida de que a gente tem uma convicção, tem um caminho, mas a gente precisa olhar o mundo de maneira sinérgica e de maneira global. O que eu tenho feito hoje, eu nesses últimos 1 ano e meio, nesses últimos 18 meses, tenho dedicado mais ao meu trabalho profissional de consultoria. Eu sou consultor, além de ser professor, faço consultoria para governo e principalmente para a organização sindical. Nesse momento eu tenho, nós estamos construindo um projeto, Leandro, na região oeste da Grande São Paulo. Vamos construir lá uma agência de desenvolvimento regional. É um projeto que eu tenho trabalhado muito, estou muito empenhado, junto com o Ciesp local, junto com a universidade, junto com sindicatos. Agora, aqui eu olho para a cidade com um certo misto de tristeza e de dúvida. Dúvida porque a cidade queria muita mudança. Então, assim como no Brasil... 2/3 da cidade votou exatamente, assim como no Brasil no ano passado, o Brasil queria mudança, a campanha eleitoral significou um pedido de mudança. E aí eu olho para um sentido de uma certa decepção, porque eu estou junto com as pessoas que estou vendo que as mudanças que as pessoas queriam não vieram. E mais, assim, eu olho para a cidade com um certo sentido de que a cidade está parada. Então, mas o PT não ajuda a governar? Assim, isso você precisa perguntar para o PT, né? Assim, porque eu sou um filiado do PT, continuo no PT e vejo que tem muitos amigos, muitas pessoas, parceiros nossos, que amigos, estão junto com o governo. Que estão no governo, exatamente. Então, por isso que, fundamentalmente, nesse momento, esse sentido, se você perguntar para o PT, para o cidadão, talvez você não vá ter essa resposta do prefeito Paulo Pinheiro, a quem eu tenho respeito, tá certo? Porque todo mundo, quando está governando, quando está dirigindo alguma coisa, acha que está falando o melhor. E eu torço para que aconteça o melhor. Agora, uma coisa é torcer, outra coisa é olhar a realidade. A realidade mostra uma cidade que parou, que está parada no tempo e que falta... E quando eu digo parou, está parada, simplesmente. Então, falta... uma ação, falta um olhar de que precisamos encontrar um caminho. E nesse caso, Edgar, com conhecimento de causa, de uma postura de vereador,
que foi oposição, mas que não era uma oposição sistemática, e vê hoje o PT, por meio do mandato do vereador Pio Melo. Aliás, a pergunta da Valéria de São Caetano. O PT tem feito aquilo que você imaginava que o PT fosse fazer num governo que ganhou nas condições que ganhou, Paulo Pinheiro? A eleição de São Caetano foi, como disse o Anderson, foi uma eleição onde 2/3 da cidade escolhem um caminho. Então, quem sou eu para dizer que a cidade fez uma escolha incorreta, tá certo? Inclusive, eu fazia parte daquele caminho e fui vítima do caminho dessa escolha que a cidade fez. Agora, nesse momento, eu tenho muito respeito pela posição que o PT mantém na cidade. Muito respeito pelo Márcio, que é o presidente, pelo Pio, que é meu amigo, trabalhou junto comigo no gabinete, foi chefe de gabinete. Então, tenho muito respeito pelo trabalho que se faz. Agora, respeitar o trabalho, Leandro e Anderson, não significa dizer que as coisas estão bem. Não, porque aí é a avaliação do dia a dia. Exatamente. É o que o cidadão sente na pele. Por mais que os companheiros que estão trabalhando, estão fazendo aquilo de melhor que eles acreditam, o resultado não está aparecendo. Então, e aí a gente vai lembrar, já que estamos em período de Copa, vamos lembrar do Parreira, o Parreira que falava na Copa lá atrás que o gol era um detalhe. Para quem gosta de futebol como eu, vai assistir jogo em estádio, Pena que é palmeirense. O gol não é só um detalhe, o gol tem que fazer parte da magia. vida, o gol é o drible. Então, sabe, às vezes você vê a Grécia jogando, não é, Leandro? Aqui, o gol aos 46, aquele futebol feio, aquela coisa tímida, burocrática, pronto, está classificado, mas você sabe... Você falou que não pendurou a chuteira. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai disputar novamente a eleição, mas você não vai responder agora. Nós vamos para um break aqui e na volta você responde, Edgar. Até daqui a pouquinho. Só tomar um café aqui rápido. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes. Os alunos do ensino fundamental receberam 1000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Nós estamos de volta. Este é o Café com Fatos, conversando aqui com o Edgar Nóbrega, economista, professor universitário, foi vereador em São Caetano do Sul, candidato a prefeito, batendo um papo aqui conosco sobre os fatos mais importantes. E no bloco anterior ele deixou uma pergunta, nós deixamos uma pergunta no ar para que ele fosse responder. Porque o Edgar Nóbrega já disse aqui anos na política e tudo mais, e a pergunta é, pendurou a chuteira? Vai continuar? Vai disputar a eleição? 2014 não dá mais. Mas 2016 dá que é eleição municipal, senhor Edgar Nóbrega? Então, pendurar chuteira sob nenhuma condição, trabalho na política, vivo na política, faço política 24 horas por dia, como diria um amigo que foi vereador. Uma vez a gente perguntou, 24 horas por dia você não dorme, você não né? Dorme, não faz mais nada, até sonho, dormindo você sonha com política. Mas a gente está o tempo inteiro pensando isso, então, de fato, esse ano vou ajudar amigos, vou
trabalhar na campanha de dois amigos, dois parceiros. De fato, eu quero, para a eleição daqui 2 anos, 2 anos e meio, eu quero ajudar um projeto. Quero ajudar um projeto que faça São Caetano ser uma cidade melhor, tá certo? Ser uma cidade boa, ser uma cidade agradável. Nunca vou dizer assim, Leandro e Anderson, vou ser candidato, não vou ser candidato. Até porque eu já fui vereador 2 vezes. Tenho muito orgulho de ter sido vereador na cidade, tenho orgulho por ter tido 2 mandatos. Aliás, quando nos meus 2 mandatos, muita gente me criticava pela postura que eu tinha, que na verdade, Leandro, não era uma postura simplesmente de apoiar. Era uma postura, sempre eu dizia que eu não era nem um vereador de situação nem de oposição, era um vereador que votava aquilo que fosse bom para a cidade. E na época tinha muita crítica. E de fato, a vida vai ensinando, e eu usava como argumento a própria história do presidente Lula, que nos ensinou que a gente deve fazer política não para dividir, mas fazer política para somar. E a história vai mostrando aqui no ABC, os vários partidos mudam, as personalidades mudam e, de fato, você tem uma presença do PT, por exemplo, no governo da cidade, mas a impressão que eu tenho é que só a presença no governo é pouco, porque é importante, a impressão que eu tenho é que é importante, porque, de fato, o que muito se criticou ao longo da história, o PT nunca participou do governo. Tem vários amigos e vários companheiros do partido que estão no governo. Agora, falta, na minha opinião, um projeto. O partido deveria partilhar junto com o governo, e o próprio prefeito devia ter coragem de discutir, não só com o PT, mas com os outros partidos, um projeto. E quando eu digo um projeto, não é que o PT vai ter arrogância ou qualquer outro partido de dizer o que deve-se ou não deve-se fazer. Mas política, na minha opinião, você faz também com cargo. É bobagem falar, político pensa só em cargo. Pensa também em cargo, política você faz ocupando cargo, ocupando espaço também, mas você faz com projeto. Na minha opinião, o projeto é o fundamental e o cargo é uma consequência para dar alguma consistência para um projeto. Quem só quer cargo e não tem projeto. Basicamente e acabou respondendo, e já quero mandar um abraço aqui para o Luciano do bairro Moá, que fez a pergunta, atualizar aqui a participação do Ricardo Lemos de Interlagos, São Paulo. Aliás, mandar um abraço para o Wilson Arrigue do Construmob, para Mari Leone, que está no Facebook, muita gente aqui, a gente vai atualizando já já. Ricardo Lemos, Interlagos, São Paulo, Edgar, parabéns ao Web TV São Caetano, entrevistadores, convidado, está gostando muito do bate-papo aqui, viu, Edgar? E também nessa linha, Edgar, eu queria a tua avaliação como alguém que acompanha o cenário de São Caetano, estava até hoje pela manhã falando isso com outro vereador. Não é uma situação contraditória para o morador de São Caetano? Ele vê vereadores da base governista do prefeito Paulo Pinheiro, ou seja, que votam, que apoiam o Paulo Pinheiro, que ganhou da candidata indicada pelo ex-prefeito José Auríquio Júnior. Esse mesmo eleitor que vê o vereador apoiar o Paulo Pinheiro aparece no jornal de mão estendida com o ex-prefeito apoiando o indicado pelo José Auríquio Júnior, no caso um deputado da região. Isso não mostra que a política perdeu aquela questão de lado, de campo? Quer dizer, na hora de votar na Câmara se apoia o atual prefeito, mas na hora do projeto eleitoral você está com o ex-prefeito que é rival do atual. Coerência Como é que isso fica na cabeça não tem do no eleitor? dicionário desse pessoal, né? Vamos considerar que mesmo, Leandro, o prefeito Paulo Pinheiro, o prefeito Paulo Pinheiro foi base do ex-prefeito Auríquio durante 7 anos e 5 meses, durante 7 anos. Então, basicamente, a divergência não foi uma divergência por conta de um projeto, foi muito mais por um espaço político. Então, fundamentalmente, foi por isso. Então, não teve nenhum grande tema. A divergência é o Paulo, de novo, ao quem eu tenho respeito, queria ser candidato e o prefeito Auríquio indicou uma outra candidata, que não deu certo para a cidade, é tanto que o resultado eleitoral se mostrou no final da história. Então, agora, hoje, essa situação vivida aqui em São Caetano,
é parecido com tantas no Brasil. Quando você pega a situação do Rio de Janeiro, que a gente falava há pouco, onde o candidato a governador lá do PMDB tem apoio de todos os candidatos a presidente, do Aécio, da Dilma e do Eduardo Campos. Então só não tem da Luciana Genro e deve ter do Levi Fidelis também, né? Então, camuflado deve ter algum. Então o dilema hoje, a rigor, na hora quem faz essa conta é o eleitor. Aí, assim, o vereador pode ir lá levantar a mão junto com o seu líder, pode ter um líder de manhã, um líder de tarde. Agora quem faz essa conta no final é o eleitor. Porque não tem rebanho que vá atrás de ninguém mais. E nessa linha ainda, São Caetano não tem capacidade de eleger um deputado estadual da cidade, Edgar? Tem pessoas que são candidatos que saem por aqui. Essa conta, a última experiência que teve foi uma experiência ruim. Talvez a cidade olhe. Não se elegeu nem vereador depois. A cidade olha e faz essa conta. A última representação. A última representação do deputado Marquinhos foi um deputado tímido e apagado aqui para a cidade. Eleito fundamental. Qual o benefício que o cidadão teve? Exatamente. Com isso? Então é provável que o cidadão faz essa conta e fala. Mais do que simplesmente eu eleger alguém da minha cidade, porque no final das contas, Leandro, o problema, às vezes, da Vila Gerte é o mesmo do Rude Ramos de São Bernardo, o problema da Santa Maria. Você tem a Santa Maria de Santo André e a Santa Maria de São Caetano, aí você atravessa de um lado, você está aqui na Fundação, do outro lado está na Vila Prudente. Então hoje, você ter projeto, a impressão que eu tenho, que mais do que nunca, seja aquilo que o Anderson tinha falado antes, sobre educação ou sobre os outros temas, passa por se construir projetos. E no final das contas o eleitor vai fazer essa conta e vai ver, puxa, mas é isso, se está criticando tanto a dívida, se falava tanto da dívida que tinha, e agora o pessoal... E aí, olha o que acontece, igual a Marileone está fazendo, diz que a política perdeu a essência, é tanta bandidagem, está tudo errado, e diz que ela acha inclusive errado votar. Então, acho que até é um exercício para os candidatos agora para essa eleição de outubro, não só mostrar que a proposta dele é melhor do que a do concorrente, mas conseguir cativar o eleitor a ir às urnas. Sim. Não, e até porque, Leone, assim, se tem uma coisa que é boa na vida, é votar. Para qualquer coisa. Eu vou dizer assim porque o Brasil ficou vários anos num governo ditadura militar, onde as pessoas não podiam votar. Então, você acha que o voto tem que continuar sendo obrigatório? Esse é um debate que se faz. Não, o voto, assim, livre ou obrigatório, a impressão que eu tenho é que, mesmo sendo obrigatório, a multa é tão ridícula, Anderson, para o cidadão que não vai votar, paga quanto de multa? Você acha que a abstenção vai ser muito maior esse ano? Eu acho que a impressão que eu tenho é que não, até por conta das manifestações, de uma maneira geral, as pessoas vão para a urna. Agora, o meu medo é que a campanha não trate dos principais temas do Brasil. É um temor que eu tenho. O medo é que as pessoas, na verdade, que a campanha... a perfumaria. Daí pior do que isso, Leandro, vire uma campanha mais de baixaria, seja um exemplo do que foi a campanha de São Caetano. A campanha de prefeito de São Caetano, ao invés de se discutir os temas da cidade, ficou se atacando as pessoas e, na verdade, quem perdeu foi a cidade. A impressão que eu tenho, não tem muita diferença, eu posso ser muito execrado por isso, mas não tem nenhuma grande diferença em relação aos projetos dos candidatos. Não tem, assim, e o que, exatamente, eu sou economista. Qual é o grande tema que diferencia os candidatos do ponto de vista de projeto macroeconômico? Pouco. Você pode ter resultado que diferenciar. Porque todo mundo vai defender meta de inflação, redução de juros... Mas o Eduardo Campos, quando fala de que a inflação tinha que ser 3%, como que você faz 3% de inflação? Só você aumentar a taxa de desemprego e, não vai fazer isso. Agora, na relação política, Edgar, o Eliseu também aqui de São Caetano, ele pergunta sobre a influência dos acordos nacionais na cidade. Ele fala, por exemplo, a parceria do PT com o PMDB em Brasília, até que ponto ela influencia em São Caetano? Se o PT hoje não fosse aliado em Brasília, o PT continuaria sustentando o Paulo Pinheiro? O Eliseu tem muita razão, tem muita interferência, até porque, exatamente, o PT é um partido que seguia muito por fazer acordos nacionais e cumpri-los
em escala estadual e em escala municipal. A Então, verticalização. muito da fidelidade partidária que se prega no Brasil, que é uma coisa muito importante, porque talvez às vezes os eleitores olham para a política e o político tem uma opinião hoje e na semana que vem tem outra. Já mudou. Troca de opinião, às vezes, como troca de roupa, né? Verdade. Então, quando na verdade... Quando tem opinião. Quando tem opinião. Quando ter opinião é uma coisa fundamental. Edgar, voltando para a vida real, o cidadão que está nos acompanhando, nos assistindo agora em São Caetano, em qualquer parte da região metropolitana. Você foi candidato a prefeito. Você tinha propostas para a cidade, depois a candidatura não prosperou por circunstâncias que não cabe discutir aqui. Mas a questão prática é, você tinha um projeto para São Caetano. Sim. Em 18 meses da atual gestão, você acabou de dizer que a cidade está parada na tua avaliação. O que seria possível ter feito em 1 ano e meio e que não foi feito, na sua opinião, vivendo o dia a dia de São Caetano, conhecendo a cidade como você conhece? No mínimo, eu olho para o orçamento da cidade, Anderson, e vejo que o orçamento da cidade que vinha evoluindo ao longo dos últimos 15 anos, no último ano, até o orçamento diminuiu. Não, ele diminuiu. Ficou um pouquinho abaixo de 1 bilhão. Então é uma coisa que, se você tem menos recurso, e num ambiente que todas as cidades, eu tenho acompanhado, Osasco, Anderson, em 12 anos, triplicou o orçamento da cidade. Triplicou. Foi de 560 para quase 1 bilhão e 800 milhões. Então, foi fantástico. As cidades, elas só estão aumentando a quantidade de recursos. Então, você tem muitas ações muito práticas e muito simples. Vou pegar um exemplo na educação. Laboratório em escola, por exemplo, uma medida básica. Às vezes você tem aqui na cidade, escola que é bonita, bem pintada, mas quando você entra na escola, precisa ter laboratório lá dentro, porque ou às vezes a escola tem um computador, mas não tem internet. Ou tem o computador, tem internet, mas não tem o monitor que ajuda o trabalho. Então, agora, tem certamente em várias áreas que a gente apresentou durante a campanha, temas para que a gente defendia. Se você pegar a história da Petrobras, por exemplo, que tem todo um debate sobre a situação da empresa hoje, a cidade vive em torno desse debate, inclusive, sobre o que será da Petrobras aqui de São Caetano, e eu não vi o governo discutir esse tema. E muito da receita, o maior contribuinte de ICMS de São Caetano é a Petrobras. Verdade. E nenhum debate foi feito ao longo desses últimos 18 meses sobre esse tema, sobre qual é a situação da Petrobras, ou sobre qual é o futuro da Petrobras em relação à cidade. Então, e não estou dizendo que simplesmente a Petrobras deveria ficar do jeito que está ali no bairro Prosperidade, mas certamente muito daquela área, inclusive, que tem ali, em caso de ter alguma mudança, podia estar muito vinculado a um parque técnico e tecnológico. Agora, por exemplo, o Senai vai inaugurar daqui a pouco uma grande escola aqui na cidade. Exatamente. O que vai acontecer com o terreno aqui do centro, da rua Niterói? Essa é uma pergunta que provavelmente daqui a 1 ano vão fazer. Um terreno gigante que está aqui no centro. Então, muito provavelmente, logo alguém já vai querer falar, vamos construir um outro prédio aqui, porque tem tanto prédio na cidade. Agora, mais do que nunca, São Caetano tinha que se voltar para o tema da educação. Quando eu falava de que esse tema é um tema não só de governo, mas é um tema da sociedade, por que não começar a fazer esse debate envolvendo, inclusive, as organizações do Senai e outras organizações? Gostou do nosso café, Edgar? Café bom, Passa café rápido. De verdade, Café passa rápido. Martim, esse aqui gostei, é bom, gostei viu? demais, muito Legal. bom, muito então bom. Tá convidado já a voltar aqui, Edgar, antes até da gente despedir, mandar uns abraços aqui, é muita gente, obrigado, viu, pessoal? Nós vamos atualizando aqui, depois vamos colocar para reprisar nas redes sociais. Quem já viu vai poder ver de novo, quem não viu pode ver, comentar com os amigos, vizinhos, ó, Sandra Guimarães, Bruno Chacon, Fernando Zucatelli, Marcelo Persiani, gente, obrigado mesmo de coração, vocês nos ajudam a fazer a pauta aqui como sempre, né, Anderson? É isso, é isso. Grande abraço para todos, obrigado, Edgar, pela presença, até uma próxima oportunidade e até a próxima semana com o nosso Café com Fatos, 7 da noite ao vivo às quintas-feiras e a qualquer momento em horários alternativos aqui na Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Tchau! Isso aí. E vamos torcer pelo Brasil.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.